lado temos o Honor Magic 7 Lite, um aparelho que entrega uma tela incrível com bordas curvas, tem um design super minimalista, é ultra resistente e tem boas câmeras. E do outro lado, o Poco X7 Pro, que é simplesmente um dos aparelhos mais potentes da sua categoria, justamente porque entrega um desempenho muito acima da média por um preço extremamente acessível. E a missão de hoje é descobrir qual desses dois aparelhos é o mais completo e se vale a pena você investir a sua grana. Já que atualmente esses dois aparelhos estão custando ali na mesma faixa de preço e com certeza isso acabou gerando dúvidas, né? Sobre se é melhor pegar um smartphone mais potente, qual tem a melhor câmera, qual tem a melhor tela. Então é justamente isso que a gente vai responder nesse vídeo. E caso você queira comprar algum desses dois aparelhos, a gente vai deixar aqui na descrição o link com os melhores preços atualizados diariamente. Inclusive a gente vai deixar o link com todas as versões dos dois aparelhos. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Então agora, bora pro vídeo. E nada mais justo do que começar essa análise com design em construção. O aparelho da Honor possui esse design bem mais minimalista e atual, já que ele puxa vários traços dos aparelhos novos da Xiaomi, principalmente esse módulo gigantesco de câmeras. Só que uma das coisas mais legais do design desse aparelho é justamente a sua tela curva, que dá um charme todo especial para esse aparelho, já que dá aquela sensação de borda infinita, né? Que a gente tinha lá nos aparelhos da Samsung, quando tinha a linha Edge. Então isso aqui realmente é muito bonito e acaba dando um charme todo especial para o aparelho. Inclusive eu não sei porque que a Samsung não colocou uma tela curva na nova linha Edge, né? Para mim não faz nenhum sentido. E já na construção ele utiliza bons materiais para um intermediário. Então aqui a gente não vai ter uma tampa traseira em vidro, mas é um plástico de boa qualidade e também as bordas são muito bem acabadas, principalmente porque a tela é curva e a parte traseira também é curva. Então as bordas acabam sendo muito finas. E se você gosta de um aparelho com design mais atual e com bordas curvas, possivelmente esse aqui vai ser um dos melhores que você pode comprar. Já o Poco X7 Pro continua com essa identidade visual da Poco, que normalmente mistura cores mais vibrantes, como por exemplo o amarelo com preto, né? E também continua com aquele layout mais padrão, até porque a linha Poco é mais focada em desempenho e consequentemente eles acabam colocando uma construção mais simples e também um design mais simples. É justamente por isso que aqui na parte traseira nós temos as duas câmeras no design normal, uma tampa que é uma mistura de plástico com simulação de couro e bordas mais quadradas e uma tela normal. E já na parte da construção, também uma construção mais simples, já que a gente está falando de aparelhos intermediários, que normalmente custam entre R$ 1.800 a R$ 2.400. E colocando os dois aparelhos lado a lado, dá para perceber que realmente o design do Honor Magic 7 Lite é bem mais atual. Ele acaba sendo um aparelho bem mais fino, justamente pela sua tela curva, né? Na verdade não é que é muito mais fino, mas por ter a tela curva e a traseira curva, dá uma sensação que ele é mais fino e também dá uma pegada muito melhor na mão, o que acaba sendo muito mais ergonômico. Eu sei que muitas pessoas vão falar assim, pô, mas tela curva é assim meio frágil, né? Porque eu já tive um S7 Edge, já tive os celulares da Samsung e normalmente quando você derruba eles, mesmo que seja de uma altura pequena, você acaba quebrando a tela. Inclusive eu tinha um S7 Edge, derrubei da mesa, ele bateu aqui e acabou quebrando. Mas segundo a Honor, esse aparelho é para ter uma das telas mais fortes do mercado. Assim, não que seja inquebrável, mas é para ter uma resistência muito acima da média. Inclusive eu vi muita gente martelando com ele, fazendo vários testes. E eu quero fazer um teste normal, né? Tô aqui usando, pá, caiu. Então, vamos ver aqui, não aconteceu nada. Tô ali de boa aí. Caiu de tela e não aconteceu nada, se liga só. Então, realmente na questão de design e construção, eu acredito que o aparelho da Honor saia na frente. A princípio eu tinha pensado que ia ter um empate técnico, porque a construção deles é muito parecida no sentido de materiais, mas pela questão de ter um design mais atual, uma construção um pouco mais robusta, principalmente na questão da tela, eu acho que o Honor Magic 7 Lite tem que levar esse ponto. E agora bora para a tela desses dois aparelhos. E aqui eu vou falar para vocês que os dois aparelhos entregam boas telas, já que eles vêm equipados com painel AMOLED, mas tem sim uma sensação diferente no uso, principalmente no uso em jogos e também para consumir conteúdo. Mas antes disso, bora para as especificações. O Honor Magic 7 Lite vem equipado com um painel AMOLED de 6,78 polegadas, que inclusive é curvo, tem taxa de atualização de 120 Hz e um brilho de até 4.000 nits em pico. E como dá para ver, essa tela curva faz total diferença, dando uma imersão muito maior. Já o Poco X7 Pro vem equipado com um painel AMOLED
AMOLED de 6,67 polegadas, também com taxa de atualização de 120 Hz e com um brilho de mais ou menos 3.600 nits em pico, que também é muito bom para consumir conteúdo e até jogar. Só que quando a gente coloca as duas telas lado a lado, dá para perceber que uma tela curva realmente faz muita diferença na questão de imersão, porque você começa a notar que as bordas de um smartphone comum é como se deixasse a imagem um pouco menor, né? E é justamente por isso que eu gosto muito das telas curvas. E fora que como o smartphone da Honor tem também um brilho maior, acaba que a imagem fica um pouco mais nítida. Então, mesmo eles tendo a mesma resolução, um painel AMOLED muito parecido, dá para ver que as cores do Honor são um pouco melhores. Inclusive, já aproveita e deixa aí nos comentários se uma tela curva faz ou não diferença para vocês. Que assim, para mim faz. Inclusive, se a Samsung começasse a fabricar novamente celulares com a tela curva, com certeza eu compraria, viu? E outra coisa interessante na tela é que esse aparelho da Honor, ele tem uma pílula bem parecida com os smartphones da Apple. Só que o legal é que esse notch também é dinâmico, assim como o da Apple. Então você acaba utilizando ele com vários aplicativos. Já o Poco X7 Pro, ele tem apenas aquele pontinho da câmera, né? Então no quesito tela, mesmo os dois aparelhos tendo telas bem parecidas, eu acredito que o aparelho da Honor tem que levar esse ponto justamente por entregar uma tela curva, um brilho maior e um contraste maior. Inclusive, se liga nessas imagens da gente testando os dois aparelhos no sol ali das 3 horas mais ou menos, que é um sol muito forte e consequentemente se o aparelho não tiver um brilho alto, você não ia conseguir ver nada na tela, né? Mas como dá pra ver, a gente consegue utilizar o celular tranquilamente e ele consegue jogar esses 4.000 nits de pico pra gente conseguir enxergar a interface, gravar vídeos e isso é muito legal. Inclusive os dois aparelhos conseguiram entregar uma boa visibilidade, mas como o Honor possui mais brilho, ficou mais fácil enxergar a tela. Justamente por essa tela do Honor possuir um pouco a mais de resistência, fica ainda mais justo dar o ponto para esse aparelho. Então até agora 2-0 para o Honor Magic 7 Lite. Só que agora a gente vai entrar no ponto mais forte, né, do Poco X7 Pro, que é justamente o hardware e desempenho. O Honor Magic 7 Lite vem equipado com o processador Snapdragon 6 da geração 1, com 12 GB de RAM e versões com 256 e 512 GB de armazenamento. Já o Poco X7 Pro vem equipado com o processador da MediaTek modelo Dimensity 8400 Ultra. Também tem 12 GB de RAM e você encontra na versão com 256 ou 512 GB de armazenamento. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Esse processador do Poco X7 Pro é muito potente, inclusive chegando muito perto dos processadores high-end. E agora eu vou mostrar para vocês nos testes que a gente fez em benchmark que esse processador chega muito perto de processadores como, por exemplo, o do S24 Ultra, do S25 Ultra, e que em questão de desempenho isso aqui vai durar por muito tempo. Então o primeiro teste que a gente fez foi o Wildlife Extreme lá no 3D Mark, e o Honor conseguiu uma média ali de 610 pontos, enquanto que o Poco X7 Pro conseguiu uma média de 3.900 pontos. Então dá para ver que realmente o processador desse aparelho é muito potente. E o próximo teste que a gente rodou foi o AnTuTu Benchmark, e aqui a diferença também foi um pouco grande, viu? Já que o Poco X7 Pro conseguiu uma média de 1.600.000 pontos, enquanto que o Honor conseguiu uma média de 600.000 pontos. E aqui a gente tem um ponto muito importante. O Poco X7 Pro realmente tem um desempenho absurdo que chega perto dos iPhones da linha Pro Max, que chega perto dos Galaxy S25, S24 Ultra, só que 600.000 pontos também é muito bom. E isso quer dizer que o Honor Magic 7 Lite vai conseguir entregar um desempenho bom em vários jogos. Na verdade, vai conseguir rodar a maioria dos jogos com tudo no máximo por muito tempo. Só que o Poco X7 Pro tem um desempenho de high-end, ou seja, você também vai conseguir rodar tudo no máximo, só que por muito mais tempo, já que vão surgindo jogos mais potentes. E aqui a gente tem um desempenho de sobra, até porque a linha Poco da Xiaomi é justamente feito para isso, né? Eles pegam um hardware de alto desempenho, colocam num aparelho mais simples, com a carcaça mais simples, com menos funcionalidades, com a câmera mais ou menos, mas o desempenho é de um aparelho high-end. Inclusive, se liga esses testes que a gente fez jogando nos dois aparelhos. Dá pra ver que o aparelho da Honor consegue rodar tranquilamente todos esses jogos, sem nenhum tipo de gargalo, com gráfico no máximo, e também que o Poco X7 Pro consegue rodar os mesmos jogos tranquilamente, sem nenhum tipo de gargalo. E como os dois aparelhos têm um hardware muito parecido, né, com 12 GB de RAM, 512 de armazenamento, o que vai definir quem vai levar o ponto é justamente a quantidade de potência que vai ter nos dois. Então, como o Poco conseguiu atingir 1.6 milhões
milhões lá no Antutu, com certeza ele tem que levar esse ponto. Mas lembrando novamente que os dois aparelhos conseguem rodar tudo que existe no máximo. E essa diferença de ponto no uso normal vai influenciar só a longo prazo e não a curto prazo, beleza? Então em hardware e desempenho, o Poco X7 Pro leva esse ponto. E agora bora ver qual desses dois aparelhos tem a melhor câmera. O Honor Magic 7 Lite ele vem equipado com um sensor de 108 megapixels, que durante os testes a gente conseguiu perceber que realmente consegue entregar ótimas imagens. Então a gente tirou várias fotos no parque, a gente gravou vários vídeos, tanto vídeos dentro do estúdio quanto vídeo fora, ou seja, utilizando iluminação artificial, mas também iluminação natural. E cara, vou falar pra vocês, viu? Em iluminação natural, esse aparelho entrega ótimas imagens. Inclusive, se liga só esse teste de gravação na resolução 4K a 30 fps na câmera traseira. Dá pra ver que a imagem tem um ótimo contraste, tá com uma ótima resolução e também tem uma boa estabilização, até porque esse teste foi feito andando, ou seja, enquanto a gente está filmando, sem utilizar nenhum tipo de gimbal, né? E eu vou pedir pro editor colocar aí como foi feito todo o processo de testes. A gente estava utilizando apenas um cage para segurar os dois smartphones, então não teve nenhum tipo de estabilização extra, beleza? E mesmo assim dá pra ver que a imagem fica estável, entrega uma boa qualidade e no geral a gente pode considerar que esse aparelho tem uma câmera bem bacana para sua categoria. O único ponto negativo é que a câmera traseira não entrega um 4K 60, já que a resolução máxima é 4K 30. E a gente também aproveitou para testar a câmera frontal filmando em 1080 a 30 fps, que é a resolução máxima da câmera nativa desse smartphone. E como dá para ver, a imagem também é bem bacana, principalmente quando a gente está a favor do sol. Então a gente consegue ter uma captação muito boa, com muitos detalhes, mas quando a gente fica ali contra o sol, aí é um pouquinho diferente, né? Já que a câmera não consegue fazer aquele ajuste automático muito rápido. Mas de qualquer forma, é uma câmera mais simples, até porque a proposta desse smartphone não é ter uma super câmera, né? Mas dá para entregar uma boa qualidade de imagem. Só que uma coisa muito legal que esse smartphone entrega é justamente uma inteligência artificial acoplada ao sistema. Ou seja, a gente tirou essa foto aqui, que eu não sei se está aparecendo muito bem na câmera, né? Mas eu vou pedir para o editor colocar a imagem original para vocês. E dá para ver que a gente tirou uma foto desse letreiro e aqui no canto apareceu esse poste e esse fio, que eu achei muito feio. Então, o objetivo é remover esse poste utilizando o próprio sistema de smartphone, já que ele entrega uma IA bem parecida com aquela da Samsung. Então a gente vai clicar aqui em editar, vai clicar em apagador de IA e agora a gente vai desenhar um círculo na onde a gente quer remover da foto, que no caso, deixa eu chegar aqui mais perto para vocês, é esse poste e esse fio, né? Vou fazer um círculo aqui, fechei. Ele já está fazendo o processo de apagar a foto, na verdade apagar o objeto, né? Tá apagando. E agora ele simplesmente conseguiu remover tanto o poste quanto o fio. Então a imagem ficou muito melhor. E eu vou pedir para o editor colocar aqui a imagem para vocês, tanto a imagem antes com o poste e com o fio e a imagem depois. Então isso aqui é realmente uma coisa muito legal para você ter no seu aparelho, principalmente se você gosta de tirar muita foto onde tem muitas pessoas. Então se você vai visitar o Cristo Redentor, se você vai visitar vários pontos turísticos onde tem várias pessoas ou coisas que estão atrapalhando a sua foto, isso aqui é muito legal, que você simplesmente vai lá, tira a foto e depois apaga no próprio celular, sem precisar de nenhum tipo de aplicativo. E a gente também repetiu os mesmos testes no Poco X7 Pro. Então se liga nessa gravação na resolução 4K a 30 fps, sem nenhum tipo de estabilização. Dá pra ver que a imagem também é muito boa, bem nítida. A única coisa diferente é que parece que a câmera tem um tipo de crop, então ela consegue pegar um ângulo um pouco menor das imagens. Mas ainda assim são ótimas imagens, parece que tem uma estabilização um pouquinho melhor, né? Que a imagem não treme muito, inclusive agora eu vou pedir para colocar as duas imagens lado a lado. E também na questão das fotos, a imagem ficou muito boa. Pena que o Poco X7 Pro não tem esse sistema de inteligência artificial para poder apagar as coisas. Mas de qualquer forma, essa aqui é a foto que a gente tirou, beleza? E a gente também aproveitou para testar a câmera frontal. E aqui a gente teve um resultado que, na minha opinião, foi um pouquinho melhor. Entregou uma imagem um pouco mais nítida e um pouco mais estabilizada, mas ficou muito próximo do aparelho da Honor, beleza? E como eu falei para vocês, esse aparelho tem uma vantagem de entregar um 4K 60. Assim, não vai fazer muita diferença no uso do dia a dia, a não ser que você vai fazer imagens que tenham muito movimento. Aí sim, um 4K 60 faz muita diferença. Mas agora bora ver a comparação direta das imagens dos dois aparelhos. E aí, qual a imagem da câmera traseira que você gostou mais? Foi a do Honor ou foi a do Poco X7 Pro? Já deixa aqui nos comentários. E agora se liga na imagem da câmera frontal.
Então é bem difícil a gente dar um ponto para um e não dar para outro, já que a qualidade deles é uma qualidade de aparelhos intermediário. Inclusive, a gente testou o Galaxy A56 aqui no canal, e a gente pode fazer um vídeo comparando os três, né? E eu acredito que a câmera do A56 é melhor do que a desses dois aparelhos, tanto a câmera frontal quanto a câmera principal. Então, em questão de câmera, eu vou dar um empate técnico para eles, já que esse aqui tem mais funcionalidades, entrega uma qualidade melhor em alguns cenários específicos, e o Poco X7 Pro tem um 4K 60. Então, isso aqui pode ser importante para aquelas pessoas que fazem muito vídeo em movimento, né? Então, acho que o mais justo é dar um ponto para cada um. E agora, bora para a bateria. Esses dois aparelhos têm um hardware muito potente, que a gente conseguiu utilizar eles por mais de um dia, com uso pesado, jogando, tirando foto, gravando vídeo, e assim, a gente sempre utiliza o brilho no máximo, viu? E mesmo assim, eles conseguiram entregar mais do que um dia de autonomia, justamente porque o Honor Magic 7 Lite tem uma bateria de 6.600 mAh, que já é da tecnologia mais atual possível. Mesmo sendo um aparelho mais fino, com bordas curvas, ele consegue entregar um hardware que é um pouquinho maior do que o Poco X7 Pro, já que aqui a gente tem apenas 6.000 mAh. E parece pouco, né? Mas faz diferença, viu? A gente conseguiu uma autonomia ali de 2 a 3 horas a mais do que o Poco X7 Pro. Então, se você está querendo um aparelho com a bateria maior, o Honor entrega uma capacidade máxima maior e também uma autonomia mais otimizada, principalmente porque ele tem um processador que é relativamente mais fraco. Então, o Poco acaba consumindo mais e tem menos capacidade da bateria. Então, em bateria, o Honor Magic 7 Lite leva esse ponto. Só que capacidade nominal da bateria não é tudo, já que a gente precisa carregar essa bateria e o tempo de carga também é importante. Então, é justamente por isso que eu peguei os dois carregadores, tanto do Poco X7 Pro quanto do Honor Magic. E nesse caso, nós temos uma capacidade de carregamento bem diferente, viu? E eu até troquei, porque esse aqui não é o carregador do Honor Magic, mas sim o do Poco. E aqui nós temos um carregador menor, bem mais singelo, que é o carregador do Honor. Então se liga só, mesmo esse aparelho tendo uma bateria maior, ele vem com um carregador na caixa de apenas 35 watts, que vai fazer essa bateria maior carregar em muito mais tempo. Já o Poco, mesmo tendo uma bateria menor, ele vem com um carregador de incríveis 90 watts. Cara, isso aqui é bem potente, viu? Inclusive, a gente não fez muitos testes com isso aqui não. E a gente pode fazer um vídeo dedicado ao carregamento, já que a gente tem carregadores profissionais que mostram taxa de carga e tudo mais. A gente pode ver se isso aqui realmente consegue entregar 90 watts. Mas, de qualquer forma, a capacidade de carregamento do Poco X7 é superior ao Honor. Então, nesse caso, ponto para o Poco X7 Pro. Mas, se você quiser, você pode comprar um carregador mais potente e chegar até 60 e poucos watts de carregamento aqui no Honor, beleza? Só que o carregador que vem na caixa é de apenas 35. Então, esse é um ponto bem importante. Mas e aí, Guilherme? Qual desses dois aparelhos é o melhor? É o Poco X7 Pro ou é o Honor Magic 7 Lite? Cara, vou falar para vocês que depois de mostrar tantas informações, depois de testar por muitos e muitos dias, eu não sei te falar qual que é o melhor. Até porque o melhor vai depender do seu uso específico. Você vai ter que saber o que é mais importante para você. É uma boa construção? É uma tela melhor? É uma capacidade de absorver impacto melhor? Como, por exemplo, o Honor Magic 7 Lite? Ou é um aparelho mais potente? Se você realmente precisa da máquina mais potente possível e não pode comprar um high-end, com certeza o Poco X7 Pro vai ser a melhor opção para você. Então essa questão de identificar o que você precisa é muito importante, já que atualmente eu sou um instrumento para vocês, né? Eu compro os aparelhos, eu testo, mostro o que um é melhor que o outro, e aí você que decide qual que vai atender o seu uso. Então, resumindo, se você precisa de um aparelho mais potente, que tenha a potência de um high-end, que tenha uma possibilidade de carga mais rápida e que entregue boas câmeras, o Poco X7 Pro é uma ótima opção para você. Mas caso você queira um aparelho mais completo, que tenha um design mais bonito, que tenha uma tela um pouco melhor, que tenha tela com bordas curvas, que inclusive hoje em dia é muito difícil de achar, né? Que também tenha boas câmeras, que já tenha a IA integrada ao próprio aplicativo, então o Honor Magic 7 Lite com certeza é a melhor opção. Só que agora eu quero saber o que você achou dos dois aparelhos. Você acha que vale a pena você investir a sua grana nesse aparelho ou você prefere comprar um aparelho mais potente? E se eu fosse te dar um dos dois agora, qual que você escolheria? Você iria de Honor ou você iria de Poco? Já que cada um tem características bem específicas, né? E atendem públicos completamente diferentes. E eu também quero que você deixe aqui nos comentários qual que é o próximo aparelho que a gente vai trazer para nossa série, porque daqui até o final do ano a nossa missão é mostrar simplesmente todos os aparelhos que custam entre 500 até 5 mil reais. Então, deixa aí nos comentários e se a gente comprar o aparelho que você indicou e ele for realmente bom, a gente pode acabar enviando para você. E caso você queira comprar qualquer um desses dois aparelhos, a gente vai deixar os links aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente e também de todas as versões e todos os acessórios possíveis para esses aparelhos, inclusive um carregador
carregador mais rápido. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!